Esses tempos atrás, a internet foi inundada de notícias sobre uma suposta cura para paraplegia. Será que isso é verdade ou será que é só papinho da mídia que tá distorcendo tudo como sempre? Então, hoje a gente vai analisar isso a fundo. Primeiro, o que a gente tem que entender é o que é uma lesão medular. A lesão medular acontece quando, por algum fator, como uma pancada, a medula ela é rompida ou comprimida, causando o rompimento de células neuronais ou a morte de neurônios. Que desgraça! Interrompendo assim a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Pensando na medula como se fosse um cabo USB, essa força vai fazer com que alguns fios dentro do cabo se rompam ou pelo menos se danifiquem. E aí, o que é essa tal da polilaminina? A polilaminina nada mais é do que um polímero de laminina, ora. E a laminina é uma proteína que já existe naturalmente no nosso corpo. A função dela acontece principalmente durante o desenvolvimento embrionário. Nessa fase, ela tem uma função importantíssima, ajudando a estruturar os neurônios. E ela está presente em praticamente todos os tecidos. No caso da pesquisa, foram atrás das placentas para retirar ela. O estudo atual descobriu que a polilaminina é ainda melhor do que a laminina, e por isso ela foi escolhida. Porque ela cria como se fosse uma ponte para estruturar o crescimento do axônio do neurônio, que é a parte mais compridinha dele, que conecta o cérebro até as pontas do corpo. E aí, qual que é a ideia do estudo? É usar a polilaminina para não só reestruturar os neurônios rompidos, mas também a ajudar os neurônios que ainda não foram rompidos e nem morreram a sobreviver durante o processo de cicatrização. E como que foi o começo desse estudo? Primeiro, como sempre, a primeira fase foi in vitro, ou seja, os neurônios numa plaquinha de Petri. E os resultados foram promissores. Os neurônios que estavam nessa plaquinha, ao serem expostos à polilaminina, desenvolveram um crescimento axonal. Depois dos testes in vitro, começaram os testes em vivo, nos ratinhos. E de novo essa fase foi positiva. Os ratinhos, com pouco tempo, voltaram a andar com o uso da polilaminina. Depois dos testes in vitro e in vivo, os pesquisadores testaram duas abordagens, uma na fase aguda e outra na fase crônica. Os testes na fase aguda foram feitos com pessoas com lesões recentes, assim como o rapaz que já começou o tratamento poucas horas depois do seu acidente, e foi inclusive o que ficou famoso pela melhor recuperação. Mas essa fase não teve como objetivo testar exatamente a eficácia do tratamento, e sim a segurança dele em humanos. Já a abordagem da fase crônica focou em indivíduos que já tinham uma lesão estabelecida e cicatrizada, o que dificulta a recuperação da medula, já que a cicatriz impede fisicamente e quimicamente que os neurônios se religuem. Essa fase foi feita em cães. Então eles pegaram cães que já tinham uma lesão antiga e que não apresentavam melhora nenhuma, mesmo depois dos tratamentos tradicionais. E foi justamente esse estudo que trouxe o maior avanço. Nele foram utilizadas duas combinações de tratamento diferentes, mas cada uma com uma segunda substância diferente. O primeiro grupo foi tratado com polilaminina e a condroitinase ABC, ou CHABC. O outro grupo recebeu a polilaminina e o fator neurotrófico derivado de células gliais, ou GDNF para facilitar. E aí você deve estar pensando, mas para que adicionar mais duas substâncias? A condroitinase digere a cicatriz de forma física, permitindo que o neurônio cresça por ali, e o GDNF vai atrair o neurônio para onde ele deve crescer, tentando passar pela barreira física da cicatriz, e possivelmente aumentando a eficácia da polilaminina. E aí no final do estudo, foi observado que sim, todos os cachorros apresentaram uma melhora considerável. Nenhum deles começou a correr como o Usain Bolt, mas retornaram boa parte da sua função motora. O estudo tem algumas limitações, como qualquer estudo, mas já é bastante promissor. Algumas das limitações foi a falta de um grupo placebo e a dificuldade para explicar por que os dois tratamentos diferentes tiveram a mesma eficácia. E eu sei lá, porra. Porque como todo o projeto e toda a estatística dele foi feita considerando os dois tratamentos juntos, não foi possível separar o efeito de cada substância. What more do you want from me? E aí depois de falar isso tudo, eu tenho que jogar o balde de água fria. Isso não é uma cura ainda, não é um tratamento pronto, e a gente tem que ter bastante calma, porque a mídia tem esse costume horroroso de exagerar toda a descoberta científica. Vocês lembram do vai e vem sobre o café ser bom ou ruim, né? Os estudos são promissores, são bons, é um grupo muito dedicado, estão tirando leite de pedra, até porque eles são pesquisadores brasileiros, com financiamento público, que a gente sabe que é muito pouco para pesquisa, então todo mérito para eles, mas ainda assim não é um tratamento pronto nem um remédio. A gente ainda não sabe se realmente é tudo isso e nem se e quando isso vai virar algum produto. Inclusive a própria Tatiana disse que ela e o grupo decidiram esperar saírem os resultados do teste em cachorros para só depois falar alguma coisa, justamente para não criar esse cenário todo. Então vamos com calma, vamos continuar acompanhando os estudos e torcendo para que realmente dê tudo certo. Então se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, que eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo.